Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Estamos comprometidos em orar para que o seu negócio cresça e prospere. Você está acumulando ou se preparando? Você pode ter um negócio próspero, bens em abundância e uma grande visão. Mas se tudo isso não estiver fundamentado na luz da eternidade, pode desaparecer de uma hora para outra. A história do homem rico em Lucas 12, versículo 20, não é apenas um alerta sobre a fragilidade da vida. É um chamado poderoso para todo empreendedor cristão. Viva com vigilância, invista com sabedoria, administre seus recursos como um mordomo do reino e não como dono de si mesmo. Pois, no fim, os bens não salvam a alma, mas a sabedoria, viver de acordo com o propósito de Deus, constrói um legado eterno que nunca se apaga. Parte 1. O significado da parábola em Lucas 12, versículo 16 a 21. A parábola começa em um cenário bastante cotidiano. Um homem da multidão se aproxima de Jesus pedindo que ele resolva uma disputa familiar sobre herança. Mas em vez de entrar no debate jurídico, Jesus revela a raiz mais profunda do problema, a ganância. Ele diz: "Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens." Lucas 12, versículo 15. Para ilustrar esse princípio, Jesus conta uma parábola. Um homem rico teve uma colheita tão abundante que seus celeiros não comportavam mais. Empolgado, ele não buscou a vontade de Deus, tampouco repartiu com os necessitados. Em vez disso, decidiu derrubar os celeiros antigos e construir outros maiores. Então disse à sua alma: "Minha alma, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se." Versículo 19. Mas Deus lhe respondeu: "Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou?" Versículo 20. Jesus conclui: "Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus." Versículo 21. Do ponto de vista teológico, essa parábola destaca 3 verdades profundas. 1. A fragilidade da vida. A parábola descreve um empresário bem-sucedido, um fazendeiro no auge da sua carreira. Ele planeja, investe, reestrutura seus celeiros, tudo muito racional do ponto de vista econômico. Mas há um fator que ele ignora: a imprevisibilidade da morte. Na teologia evangélica, a vida humana está nas mãos de Deus. Não importa quão perfeito seja o planejamento, o futuro sempre é incerto sem a soberania divina. Isso ecoa em Provérbios 27, versículo 1. "Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer." Lição: gerir bem as finanças não é apenas calcular juros, mas viver cada dia preparado para a eternidade, porque a qualquer momento podemos ser chamados. 2. O erro de confiar absolutamente nas riquezas. Durante toda a parábola, o homem rico fala apenas consigo mesmo, não agradece a Deus, não menciona o próximo e não busca a vontade do Senhor. Ele diz: "Farei isso, construirei, armazenarei", e termina com: "Aproveite, alma minha." Isso revela um orgulho espiritual, no qual os bens tomam o lugar de Deus. O pensamento cristão não condena as riquezas, mas alerta contra transformar os bens em ídolos. Jesus afirmou: "Ninguém pode servir a 2 senhores. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas." Mateus 6, versículo 24. Lição: a riqueza é uma ferramenta, não um fim. A confiança deve estar no provedor e não nos celeiros. 3. Sabedoria espiritual é ser rico para com Deus. A frase final de Lucas 12, versículo 21, é o coração da parábola. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O erro do homem não foi ter riquezas, mas viver como se tudo fosse apenas para si, negligenciando o valor eterno.
Na teologia evangélica, ser rico para com Deus é viver uma vida cheia do Espírito Santo, obediente à palavra e usar o tempo, os recursos e os relacionamentos para cumprir o propósito de Deus na terra. Lição: enriquecer não é acumular para desfrutar, mas semear para gerar frutos espirituais na família, na comunidade e nas próximas gerações. 2. Rico para com Deus, redefinindo riqueza e propósito. Lucas 12, versículo 21, declara com clareza: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa é uma convocação poderosa para redefinir o conceito de riqueza, não pelo saldo da conta bancária, mas pelo quanto sua vida serve ao próximo e glorifica a Deus. Do ponto de vista da administração cristã, uma empresa não deve ser medida pelo valor de mercado de suas ações, mas pelo impacto redentor que causa nas pessoas, nas comunidades e no reino de Deus. São empresas que reinvestem seus lucros em ministérios, educação, saúde, justiça e missões, construindo não apenas valor material, mas também um legado espiritual duradouro. Aplicação prática: incorpore valores do reino ao seu modelo financeiro. Alocar ofertas e doações como uma linha fixa no orçamento. Criar fundos de bolsas de estudo. Estabelecer programas de cuidado aos funcionários que vão além das obrigações legais. 3. O erro do homem rico. Sem preparação, sem generosidade, sem visão. O homem rico cometeu 3 erros estratégicos que servem como lições valiosas para os líderes de hoje. Sem preparação para o inesperado. Ele não tinha plano para o caso de vir a falecer. No mundo dos negócios, isso representa a ausência de estratégias de sucessão ou continuidade, uma falha comum que deixa a organização vulnerável. Não usou sua riqueza para servir ao próximo. A riqueza foi feita para servir, não para ser guardada. Quando um líder retém os recursos apenas para si, o resultado é a perda de confiança da parte de clientes, colaboradores e da sociedade em geral. Sem visão eterna. O homem rico investiu em celeiros, mas não em valores eternos. Ele pensou em desfrutar, mas não em preparar o futuro de uma nova geração. Em termos de gestão, isso significa a ausência de visão de longo prazo, cultura organizacional e desenvolvimento humano. Uma empresa sem preparo, sem generosidade e sem visão não enfrenta apenas riscos financeiros, mas corre risco eterno, quando seus líderes vivem longe da presença de Deus. Como no caso do homem rico, ainda esta noite, tudo pode ruir se a alma não estiver pronta. Gestão de riscos financeiros, princípios fundamentais. Da advertência de Lucas 12, versículo 20, à ação prática no mundo empresarial. Após meditar sobre a parábola do homem rico e os ensinamentos espirituais profundos de Lucas 12, versículo 20, cada empreendedor cristão precisa se perguntar: como posso liderar com sabedoria, me preparar para o inesperado e não me deixar cegar por uma riqueza passageira? Com uma voz forte e envolvente, com pronúncia perfeita do português do Brasil. Com uma voz forte, emocional e brasileira, ideal para inspirar e impactar. A resposta está em uma disciplina essencial, porém muitas vezes negligenciada: gestão de riscos financeiros. Isso não é apenas um termo técnico, mas uma expressão de fidelidade e mordomia diante de Deus. 1. Definição e importância da gestão de riscos financeiros. Gestão de riscos financeiros é o processo de identificar, avaliar e mitigar riscos que possam comprometer os ativos, o fluxo de caixa e a rentabilidade de uma organização. Nenhuma empresa consegue eliminar totalmente os riscos, mas um líder sábio se prepara, não por medo, mas por fidelidade ao que Deus confiou a ele. Segundo fontes técnicas, como Investopedia Risk Management, os 5 tipos mais comuns de risco financeiro são: risco de mercado, perdas decorrentes da volatilidade em ações, juros ou commodities. Exemplo, variação cambial que afeta receitas de exportação. Risco de crédito, quando clientes ou parceiros deixam de pagar, comprometendo o caixa da empresa.
Risco operacional. Falhas internas, fraudes ou eventos imprevisíveis, como desastres naturais ou colapsos sistêmicos. Risco de liquidez. Falta de recursos para cumprir obrigações imediatas, o que pode gerar efeito dominó. Risco reputacional. Crises que abalam a imagem da empresa, gerando perda de confiança de clientes, investidores e colaboradores. Todos esses riscos têm algo em comum. Podem surgir de forma repentina, assim como Deus disse ao homem rico: "Esta noite pedirão a tua alma." 2. Estratégias eficazes de gestão de riscos. As estratégias modernas de gestão de riscos financeiros não apenas ajudam a empresa a sobreviver, mas também criam bases sólidas para um crescimento sustentável. Alguns princípios incluem: diversificação de investimentos, não concentrar todos os recursos em um único setor ou mercado. Como diz Eclesiastes 11, versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Contratar seguros apropriados, um instrumento prático para transferir parte dos riscos, especialmente em setores de alta vulnerabilidade. Uso de instrumentos de hedge, contratos futuros, opções ou swaps, que protegem contra variações bruscas e estabilizam margens de lucro. Manutenção de reservas emergenciais, separar parte dos lucros para fundos de emergência, para enfrentar crises como a pandemia, colapsos bancários ou surtos inflacionários. 3. Gestão de riscos à luz da Bíblia. Fé em ação por meio da preparação. O que diferencia o empreendedor cristão é isto: gestão de riscos não é apenas uma estratégia, é um ato de adoração. Quando nos preparamos com diligência, vivemos com vigilância e administramos os recursos com responsabilidade, estamos demonstrando uma fé viva, reconhecendo que não controlamos o futuro, mas permanecemos fiéis à parte que Deus nos confiou. O problema do homem rico em Lucas 12 não foi o fato de ele investir, mas o fato de investir sem orar. Ele planejou, mas não colocou Deus no centro. Por isso, para o empresário cristão, gerir riscos também é uma forma de expressar humildade, obediência e sabedoria espiritual. Uma empresa sábia é aquela que reconhece que cada dia é um presente da graça, planeja com um coração que ora, analisa riscos com a palavra de Deus como bússola. Mantém humildade mesmo em tempos de sucesso. Parte 3. Lições de Lucas 12, versículo 20 para a gestão de riscos financeiros. A parábola do homem rico e insensato em Lucas 12 não é apenas uma advertência espiritual. Para o empreendedor cristão, ela é também um estudo de caso sobre um gestor fracassado, não por falta de talento, mas por falta de preparação, visão e conexão com o Criador. Dessa história, podemos extrair 3 lições fundamentais para uma gestão de riscos financeiros sábia, unindo prática empresarial e fé firme no Senhor. 3.1. Preparar-se para o inesperado. O homem rico não previu que naquela noite sua vida lhe seria exigida. É justamente isso que Jesus quis enfatizar: a vida humana é frágil e não está sob nosso controle. Da mesma forma, mesmo as empresas aparentemente saudáveis podem enfrentar repentinamente crises econômicas globais, desastres naturais ou pandemias, instabilidades políticas ou jurídicas, perda repentina de líderes-chave. Na prática, empresas que não se preparam para esses eventos tendem a cair rapidamente. Por outro lado, organizações que possuem planos de contingência e agilidade de resposta geralmente superam a crise e saem ainda mais fortes. Um estudo publicado pela Forbes apontou que empresas com reservas financeiras suficientes para cobrir 6 meses de despesas operacionais têm 3 vezes mais chances de superar crises do que aquelas sem esse preparo. Aplicação prática para empresas cristãs. Fundo de reserva de emergência. Manter recursos líquidos para cobrir de 6 a 12 meses de operação não é falta de fé, é sabedoria e fidelidade. Como ensina Provérbios 22, versículo 3, o prudente vê o mal e se esconde. Exemplo real.
Durante a pandemia da Covid-19, a Magazine Luiza, uma das maiores varejistas do Brasil, sobreviveu ao período de lockdown graças ao investimento antecipado em sua plataforma de e-commerce. Quando as lojas físicas fecharam, a empresa não apenas manteve as vendas, mas cresceu 7% em abril e 46% em maio de 2020, fonte G1. Isso é uma prova viva de preparação estratégica para o inesperado. Seguros adequados. A empresa deve contratar seguros apropriados para a saúde dos funcionários, ativos físicos, responsabilidade civil e interrupções operacionais. Trata-se de um elemento essencial no escudo financeiro contra perdas severas. Planejamento de contingência. Estabeleça cenários de resposta para: e se a cadeia de suprimentos for interrompida? E se o mercado tradicional for congelado, como migrar para vendas digitais? E se o fundador se ausentar repentinamente, quem assume a liderança? Essas perguntas não são apenas exercícios de gestão, são testes de mordomia. Estamos vivendo como administradores fiéis do reino de Deus? 3.2. Orar para se preparar da maneira certa. O ponto mais importante para o empreendedor cristão é este: preparação não pode estar dissociada da oração. A experiência mostra que muitos líderes planejam com grande competência, mas fracassam por não buscar a vontade de Deus. Tiago 1, versículo 5 nos exorta: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A oração não substitui a análise de dados, ela dá visão espiritual. Ela permite ao empresário enxergar não apenas os riscos financeiros, mas também a dimensão espiritual de cada decisão. 3.3. Evitando a dependência excessiva das riquezas. Um dos erros mais graves do homem rico em Lucas 12 foi depositar toda a sua confiança nos bens materiais. Ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e diverte-te. Como se a riqueza pudesse garantir segurança eterna para sua alma. No entanto, bastou uma única palavra de Deus: esta noite te pedirão a tua alma, para que todo o seu sistema de segurança ruísse. Do ponto de vista financeiro moderno, essa parábola revela um princípio de gestão fundamental, porém frequentemente negligenciado: não depender exclusivamente de uma única fonte de receita ou patrimônio. Lição teológica. Quando a riqueza ocupa o lugar que só pertence a Deus, ela distorce a visão, gera autossuficiência e adormece o coração para as realidades eternas. A autossatisfação é o inimigo silencioso de uma fé viva. Aplicação prática. Gestão de risco por meio da diversificação financeira. Diversificação de investimentos. Uma das principais estratégias para mitigar riscos é distribuir os ativos em diversas classes: ações, renda fixa, imóveis, commodities e tecnologia. Ninguém pode prever com precisão o próximo abalo econômico, mas a diversificação reduz o impacto de colapsos setoriais isolados. Exemplo: uma empresa no Brasil pode investir simultaneamente em agricultura, setor de ciclos naturais e estáveis, e em tecnologia, de alto potencial de crescimento. Assim, quando um setor sofre, o outro pode compensar as perdas. Equilíbrio na composição da carteira. A sabedoria financeira não está em buscar o lucro máximo a qualquer custo, mas em manter estabilidade a longo prazo. Uma carteira excessivamente agressiva é vulnerável a grandes perdas. Por outro lado, uma carteira conservadora demais pode limitar oportunidades. O empresariado cristão deve construir sua carteira com dados práticos e direção espiritual, buscando lucros que não o afastem da eternidade. Evitar dívidas e alavancagem excessiva. Em tempos de crescimento acelerado, muitos negócios se endividam para expandir rapidamente. Mas na recessão, a dívida se transforma em um fardo destrutivo. O homem rico não errou por ser rico, errou por acreditar que sua riqueza garantiria o futuro. Muitos líderes cometem o mesmo engano, ao crer que crédito pode substituir a bênção de Deus. O sábio se prepara com antecedência,
O tolo usa a prosperidade como anestesia espiritual. Este é um princípio de gestão com poder profético. Confiança, onde ela deve estar. A dependência excessiva das riquezas não é apenas um risco financeiro, é um risco espiritual. Ela gera orgulho, cega o discernimento e torna o coração surdo à voz de Deus. Como o homem rico, muitos podem construir grandes celeiros, mas nunca firmar um fundamento eterno. Enriquecer não é pecado, mas enriquecer apenas para si mesmo é insensatez. Colocar a esperança nas riquezas em vez de em Deus é um erro fatal. 3.4. Usando a riqueza com sabedoria e generosidade. Um dos aspectos mais tristes da parábola é que o homem rico não foi condenado por ter muito, mas por reter tudo para si. Ele acumulou grãos em celeiros maiores, mas seu coração estava vazio de compaixão. Ele investiu em estruturas materiais, mas não investiu em seu relacionamento com Deus, nem com a comunidade ao seu redor. E isso foi o que o tornou insensato. Na visão cristã empresarial, a riqueza não é apenas um recurso operacional, é uma ferramenta santa para cumprir a missão do reino. Quando usamos nossos bens com sabedoria e generosidade, não apenas reduzimos riscos sociais e financeiros, mas também semeamos sementes eternas na vida de outras pessoas. Aplicação prática: gestão de patrimônio voltada para impacto eterno. Responsabilidade social corporativa. Uma empresa que vive os valores do reino de Deus não apenas fala sobre eles, ela os manifesta em ações. Os programas CSR são onde valores e estratégias se encontram, onde a compaixão gera transformação econômica real. Exemplo: Natura, uma empresa brasileira de cosméticos, é uma referência nesse aspecto. Com forte compromisso com a sustentabilidade, proteção ambiental e comércio justo, a Natura não apenas fortaleceu sua reputação, como também conquistou a fidelidade de longo prazo de seus clientes. Fonte: INTA. É assim que um modelo de negócios pode refletir a luz de Deus no mercado. Doações estratégicas. Destinar uma parte dos lucros para apoiar a educação, a saúde e iniciativas comunitárias não é apenas um ato humanitário, é uma expressão viva da fé. Para o empreendedor cristão, a caridade não é um excesso de generosidade aleatória, mas um investimento intencional no reino de Deus, onde a traça e a ferrugem não consomem. Mateus 6, versículo 20. Além disso, os investimentos sociais também ajudam a mitigar o risco reputacional, um fator cada vez mais relevante em um mundo de transparência global e comunicação instantânea. Bem-estar dos funcionários. Uma empresa verdadeiramente cristã não pode negligenciar a dignidade de seus colaboradores. Quando um negócio investe em salários justos, benefícios consistentes e programas de desenvolvimento pessoal, ele constrói uma cultura de respeito, fidelidade e amor, exatamente como Deus espera daqueles que ele confiou autoridade e liderança. Uma equipe bem cuidada se torna leal, criativa e motivada, algo que nenhuma campanha de marketing consegue reproduzir. Luz da Escritura. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, versículos 17 a 19, escreveu: Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Que façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Assim, acumularão um tesouro para si mesmos e alcançarão a verdadeira vida. Esse texto não é apenas um conselho ético, é uma estratégia de vida e liderança sustentável à luz da eternidade. A generosidade não empobrece, ela liberta o coração da escravidão, abre caminho para as bênçãos do céu e fortalece os vínculos com a comunidade, os clientes e a sociedade. Fé e negócios unidos, quando a empresa se torna um instrumento do reino. A parábola do homem rico e insensato é mais do que um alerta sobre a fragilidade da vida ou a inutilidade da riqueza sem propósito eterno.
Ela é, acima de tudo, um convite poderoso para viver com fé profunda, especialmente para aqueles que Deus posicionou em ambientes de influência no mundo dos negócios. Em um mundo onde o lucro é frequentemente o objetivo final, o empreendedor cristão é chamado a viver de forma contracultural, com a sabedoria de um mordomo fiel e a sensibilidade de um servo que busca a vontade de Deus em cada decisão. 3 maneiras práticas de integrar a fé à liderança e à gestão empresarial. 1. Oração diária. Entregar a liderança nas mãos de Deus. O conselho de Tiago 1,5 ressoa com força. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Orar não é um ritual passivo, é a reunião executiva do reino. A oração alinha a estratégia ao propósito eterno, transfere o peso da liderança aos ombros de Deus e abre o coração à direção do Espírito Santo. Ninguém nasce com todas as respostas. Nem mesmo os líderes mais talentosos nascem com todas as respostas. Mas a sabedoria que vem de Deus está acima de toda a experiência em gestão e de qualquer modelo estratégico. A oração não é apenas um rito religioso, ela é um ato estratégico espiritual, onde o líder entrega cada decisão financeira, contratação, investimento e plano de expansão nas mãos daquele que conhece o fim desde o princípio. O verdadeiro sucesso não vem de controlar tudo, mas de entregar tudo àquele que governa todas as coisas. 2. Viver com integridade, luz em um mundo de sombras. Em muitos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, corrupção, fraude e suborno ainda são desafios reais no ambiente de negócios. Nesse contexto, a integridade não é apenas uma virtude ética, é uma declaração de fé. O empreendedor cristão é chamado a viver com transparência, justiça e compromisso com a verdade, em contratos, na gestão de pessoas e no relacionamento com os clientes. Isso nem sempre é fácil, mas é justamente nas trevas que a luz brilha com mais intensidade. Vivam como filhos da luz, Efésios 5, versículo 8. Cada ato de integridade é um testemunho do Senhor a quem você serve. 3. Servir ao próximo. O negócio como meio de amar. Uma empresa não é apenas um espaço de produção, é uma plataforma para gerar valor espiritual, vínculos humanos e serviço à comunidade. Um verdadeiro empreendimento cristão é aquele que paga salários justos, investe no desenvolvimento dos funcionários, cresce com responsabilidade social, apoia escolas, igrejas, hospitais ou iniciativas de justiça comunitária. Nas mãos de um servo fiel, o negócio se torna um instrumento para cumprir a vontade de Deus na terra. Viver com sabedoria em um mundo incerto. A poderosa declaração de Lucas 12, versículo 20. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Não é apenas uma sentença de juízo, mas um chamado à vigilância. A vida é breve, e a riqueza material, por maior que seja, não é tudo. Para o empreendedor cristão, especialmente em mercados dinâmicos, mas instáveis como os Estados Unidos e o Brasil, a parábola do homem insensato não é um chamado ao abandono da riqueza, mas sim um convite a viver com sabedoria e vigilância em cada decisão. Uma vida bem administrada não é apenas financeiramente sólida, é espiritualmente firme, socialmente responsável e centrada no reino. Viver com sabedoria é preparar-se para o inesperado, ter fundo de reserva, planos de contingência e proteção contra crises, ao contrário do homem rico que não previu sua morte. Evitar depender das riquezas, diversificar investimentos, controlar dívidas, manter equilíbrio entre risco e retorno, mas acima de tudo, não deixar que as riquezas ocupem o lugar de Deus no coração. Usar os bens com generosidade, investir na comunidade, pagar com justiça, apoiar iniciativas em educação e saúde, pois os bens só têm verdadeiro valor quando entregues nas mãos de Deus e usados para servir ao próximo. Quando a fé está no centro da gestão de riscos.
Quando o empreendedor coloca a fé no centro da gestão de riscos, as finanças tornam-se um instrumento para glorificar a Deus e não um substituto para ele. Ao aplicar estratégias sábias, como fundos de emergência, diversificação de carteiras e investimentos sociais com visão de longo prazo, o empresário cristão não apenas protege sua empresa contra choques momentâneos, mas também constrói um legado espiritual e econômico duradouro, um legado com a marca do reino. E assim, diante dos dias incertos, você poderá caminhar não com medo, mas com confiança firme, sabendo que cada decisão, cada linha orçamentária, cada plano estratégico está sob a direção e soberania daquele que governa todas as coisas. Pergunte a si mesmo: como você está se preparando para enfrentar as incertezas do amanhã? E como os seus bens e a sua empresa podem glorificar a Deus em todas as circunstâncias? Obrigado por caminhar com o negócio de fé de 7 dias. Seu acompanhamento é mais do que um número. É um símbolo de fé, um desejo de transformação e um compromisso com uma jornada rumo a um impacto duradouro e com propósito. Permaneça conosco, onde a narrativa, a fé e a estratégia se unem para despertar inspiração e ação verdadeira. Peça, não perca as próximas lições. Você vai descobrir estratégias práticas, histórias transformadoras e insights poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores guiados por propósito como você. Inscreva-se no canal e deixe um comentário. Teremos alegria em orar para que o seu negócio prospere e floresça com propósito. Negócio de Fé de 7 dias, sempre ao seu lado.